Bom, Raul, a tua ideia realmente é de fazer aquela formação que você trabalhou ontem à tarde, colocar em prática de novo no treino de hoje, ou você pode ter uma outra situação nessa formação? O que você pensa realmente? A ideia inicial é partir daquela formatação do treinamento de ontem. Eu acho que fica uma formação um pouco mais consistente em termos de questão defensiva. A gente tem que ter uma proteção maior. E, além disso, tem a questão de desgaste dos atletas, que a gente sabe que iria acontecer. E tem aqueles atletas que foram contratados e que estão entrando e dando um pouco mais de experiência para a equipe. Você falou da consistência. O que mais pode mudar para o Avaí tentar a primeira vitória do Catarinense? Eu acho que o primeiro ponto é a questão da consistência defensiva. A gente tem que organizar um pouquinho melhor para a gente correr menos riscos. E na questão ofensiva, eu acho que na segunda parte do jogo contra o Criciúma a gente conseguiu ter uma fase de construção um pouco melhor na questão de saída de bola, mas a gente na parte final, no término das jogadas, a gente teve dificuldade. Foi uma situação que contra o Grêmio não havia acontecido, que a gente tinha criado bastante oportunidades. Então eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio defensivo e ofensivo. Em relação às estreias do João Felipe, do Rafinha, você confirma os dois vão para o jogo? Eles vão para o jogo, a questão de estreia ou não vai partir agora do treinamento que a gente vai fazer. A ideia é que eles iniciem a partida para a gente ter um pouco mais de experiência dentro do grupo. A gente sabe que a proposta do clube é realmente dar oportunidade para os meninos, mas a gente sabe que a gente não pode ficar soltando os meninos de uma vez e jogando eles o tempo inteiro na linha de frente. A gente tem que colocar aqueles atletas que são contratados para dar um suporte de experiência para essa equipe e usar os meninos da melhor maneira possível. Nesse momento, jogar em Palhoça é ruim? A gente sabe que não é o ideal. O ideal seria jogar na nossa casa, que é a Ressacada, mas a gente sabe que o clube está fazendo uma situação de melhoria dentro do campo para a temporada, então a gente tem que se adaptar àquilo que é passado. Se é na Palhoça que a gente vai ter que jogar, que a gente vai ter que enfrentar o Metropolitano, é lá que a gente vai fazer o nosso melhor. Raul, em 2 jogos oficiais, um empate e uma derrota, né? A vitória agora é preponderante, não só para se dar bem no campeonato, mas também para dar tranquilidade para o trabalho e resgatar a confiança da torcida? Nós sabemos que o futebol profissional ele se baseia muito na questão de resultados. Então a gente não conseguiu resultados positivos até o momento, foi um empate e uma derrota. Fizemos um jogo bom contra o Grêmio, mas tivemos alguns erros. O jogo contra o Criciúma a gente fez um jogo ruim, eu considero ruim, apesar de ter ter tido uma melhora na segunda parte, mas não foi um jogo bom. Dessa vez a gente tem que fazer o jogo bom e vencer, para a gente ganhar e convencer, para a gente poder evoluir, ganhar confiança e crescer dentro da competição. Você citou agora, né, que o clube, dentro da estratégia, dá oportunidade aos meninos que estão vindo da base, mas é o momento também de colocar os jogadores um pouco mais experientes para dar esse suporte para a garotada. Aí eu te pergunto com relação ao Caio César, que pelo menos foi uma das coisas boas da nossa avaliação no jogo do Grêmio, na partida com o Criciúma. Seria interessante dar uma sequência para ele agora, até porque foi uma das coisas boas, dar essa oportunidade a ele, que vem aparecendo bem, do que colocar um mais experiente agora? Eu acredito que assim, a questão da avaliação, ela parte de cada pessoa. Eu acho que realmente o Caio fez um jogo muito bom contra o Grêmio. Contra o Criciúma eu não achei da mesma maneira, porque ele não conseguiu manter a intensidade do jogo que ele teve contra o Grêmio, inclusive até a substituição foi por causa disso. A gente teve um pouco de dificuldade na questão de pressão de marcação no setor do meio de campo, tanto com o Caio quanto com o Jardel. A gente teve um pouco de dificuldade nisso, tanto é que se a gente for olhar a primeira parte do jogo, o Dodge e o Barreto, que são os volantes do Criciúma, praticamente ficaram o tempo inteiro com a bola no pé, então a gente teve esse problema. Na hora de jogar, realmente o Caio estava se saindo bem, o Jardel também, mas eu teria que optar pela saída de um dos dois para eu ter um pouco mais de consistência, para ter aquele equilíbrio entre defesa e ataque. E nesse momento eu vou optar por um atleta um pouco mais experiente, que é o Jardel. Raul, o que muda dos adversários que o Avaí enfrentou até agora para esse que tem pela frente amanhã, que é o Metropolitano? Vocês enfrentaram o Grêmio, que é sempre um candidato a títulos nacionais, enfrentaram o Criciúma, que tem uma tradição no Campeonato Catarinense. O que muda para o Metropolitano? O que vocês já conhecem deles? Eu assisti o jogo do Metropolitano contra o Camboriú. A equipe do Metropolitano como algumas outras equipes dentro da competição. É uma equipe organizada, tem um treinador experiente. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. Modifica um pouco a característica do jogo, a tendência é que a gente tenha um pouco mais a bola, a gente vai ter que criar um pouco mais do que em relação às outras partidas. Vamos dizer assim, dentro da característica do jogo, eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de posse de bola.
mexe na equipe em relação a nomes, você mexe também no esquema tático, de 3 para 2 atacantes. Como é que você vê essa mudança, priorizando, como você falou, um pouco mais a marcação, é mais para tomar menos gols e poder aproveitar melhor as oportunidades de ataque? Quando eu mudo a peça, não quer dizer que eu mudo o sistema. A gente, às vezes vocês analisam atacante, volante, volante, e eu acho que dentro do sistema a gente tem algum encaixe de peças que pode ser preponderante. Então, a ideia, de repente, não é a questão da mudança do esquema, é ter atletas, de repente, um pouco mais agressivos na questão de marcação, para a gente ter uma transição um pouco mais rápida. E a questão de trocar um atacante por um volante, a gente tem que ver a característica da peça. Ou se você olhar o Rafinha no Fluminense, em 2013 com o Luxemburgo, o Rafinha, até com o Dorival Júnior, o Rafinha chegou a jogar como um atacante aberto pelo lado direito. Então, assim, dentro da questão de proposta, o próprio Jardel já jogou aberto aqui no Avaí, com o Emerson Maria em 2013. Então, assim, dependendo da proposta e da ideia que eu tenho de equipe, eu posso utilizar até o mesmo sistema tático, só modificando um pouco a característica dos atletas. Você falou do Rafinha, foi o último aí a ser regularizado. Tem chance de ir pro jogo mesmo? Ele vai para o jogo. A questão se ele vai sair jogando ou não é uma coisa que a gente vai analisar agora no treinamento da tarde. Eu te perguntei na semana passada, né, se te preocupava a questão de o jogo de quinta com o Grêmio e no domingo já ter o confronto com o Criciúma. Você disse que não era o ideal, seria o bom jogar quarta e domingo, mas esse fato vai se repetir de novo essa semana. Você joga amanhã com o Metrô e depois domingo tem o compromisso com o Camboriú. Continua te preocupando isso? Na verdade, o que acontece é que, da maneira que a tabela é formatada, ou tu vai ter uma folga a mais no meio da semana ou no final de semana, vamos dizer assim. Então a gente ganhou um dia a mais de folga em relação ao jogo de domingo, ficou para quinta-feira, então a gente teve um dia a mais de treinamento, no caso, seria o treino de hoje, né, que teoricamente se a gente tivesse jogo hoje a gente não teria esse treinamento. O que acontece é que o tempo de descanso do jogo do Camboriú, do jogo do Metropolitano para o jogo do Camboriú vai ser menor, eles vão ter um dia a mais de treinamento, de descanso. A gente tem que conseguir trabalhar dessa maneira, a gente tem que saber se adaptar, saber avaliar como os atletas estão, para a gente colocar aqueles que estiverem melhores, principalmente nesse início de temporada.